Sorriso tem uma peculiaridade muito boa, que as pessoas acolhem você. Ele sempre foi uma pessoa muito querida, eu sempre tive muito afinamento com ele, né? A gente pensa semelhante e a gente tem um convívio muito próximo até hoje. Meu pai tem 80 anos, o ano passado viajamos para a China junto, foi uma viagem muito bacana. Ele aguentou aí 24 horas de viagem e isso foi um momento muito bom. Eu diria que para a China a gente vai ver o futuro e a gente volta para o Brasil, tu volta para o passado. E isso tudo a gente tem que tirar a lição. Uma viagem super importante que conciliou novas amizades, convívio com meu pai e conhecer novas tecnologias. Ele se aposentou e depois de uma época ele foi viver em Florianópolis. Meu pai tinha uma olaria. Com 12 anos eu vivia naquela olaria, brincava lá. Com 12 anos já, meu pai precisando talvez de um pouco de ajuda lá, e eu fui lá trabalhar, carregar tijolo, empilhar tijolo, eu fazia de tudo um pouco. Eu sempre falo que hoje as pessoas, os jovens são proibidos praticamente de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e não tenho nenhum problema, nenhum recalque, né? Eu só tenho a agradecer por aprender a conviver com pessoas socialmente a partir dos 12 anos de idade. Meu pai tentou estudar fora, em Curitiba ele teve uma época, tentou fazer engenharia civil e ele comentava muito, talvez como meus filhos, pegando gosto pela fala, pelo que eu convivia, pela atividade dele já, né? E pelas ciências exatas, que a gente não se via em outra área a não ser as ciências exatas. Por mais que a moda do momento não era engenharia, eram outras profissões, mas é o que eu me identifiquei mais. Eu fui fazer um cursinho em Curitiba, na sequência eu passei em Joinville, a faculdade longe, né, porque a gente morava em Chopinzinho, eram 700 quilômetros praticamente de distância, mas o vestibular onde eu consegui passar e era uma universidade pública, que na época também era uma das condicionantes para se morar fora e estudar. Então a universidade pública que eu consegui era em Joinville, Santa Catarina, na UDESC. Foi até uma questão de sorte, porque era uma faculdade excelente, muito bem conceituada. A antiga FEG, que eram as Faculdades de Engenharia de Joinville, né? Joinville é uma cidade muito industrializada e era exemplo em todas as engenharias, elétrica, civil e mecânica. Então eu acho que eu tive até nessa questão sorte de ter me formado em Joinville. Assim, eu me considero um bom profissional. Sou de Renascença, de nascimento, mas fui muito nova, muito cedo, né? Acho que menos de um ano, a mãe fala, morar em Pato Branco. Por incrível que pareça, a gente se encontrou na faculdade, mas nossos pais eram vizinhos. Na verdade, a mãe dele com o meu pai eram vizinhos em Pato Branco, e quando a gente se encontrou na faculdade e falou de onde era, a gente ficou sabendo que nossos pais já se conheciam. Então a gente começou a namorar ainda na década antes de 89, né? 89, 90 que a gente se encontrou. Desde então estamos juntos. E que de casados já 31 anos, né? Então, ele formou antes e aí ele voltou para Chopinzinho, eu fiquei em Joinville, né? Nós formamos em Joinville. E aí eu fiquei para terminar o curso lá. 6 meses antes de eu me formar, eu fiz estágio com ele, né? Já fiz projeto, ele passava, fiz com ele. E aí, quando me formei, fui morar em Chopinzinho. Até então a gente não era casado. Ele estava no grande projeto da vida dele, o primeiro grande projeto, né? De construir um edifício. A gente foi com a intenção de casar. No mesmo ano, a gente já casou e assim seguimos. Chegando lá,
eu comecei a trabalhar como autônomo, trabalhei um pouco na prefeitura por um tempo, por alguns anos. Trabalhei numa empresa onde meu pai viu uma industrialização e acabou adquirindo uma porcentagem pequena para que eu ingressasse lá. Mas essa empresa, apesar de ela ser promissora, ela era muito mal administrada e aí a gente acabou não tendo sucesso. E eu me desliguei dessa empresa e falei, vou na carreira solo, né? Montei meu escritório, aí montamos a empresa, começamos a fazer obra. Eu tinha estagiado numa empresa em Joinville que ela fazia obras por administração e eu enxerguei uma oportunidade de iniciar uma obra em Chopinzinho por administração. E era uma coisa totalmente nova, né? Muito... as pessoas às vezes precisavam entender o que era uma obra por administração, né? E a gente conseguiu fazer isso acontecer. Inclusive o primeiro prédio, o primeiro elevador, né? E eu calculei o prédio, desde a fundação a toda a estrutura. Então eu acho que eu era arrojado já desde novo, né? Eu não tinha medo das coisas. De 93 a 2003, em Chopinzinho a gente fazia algumas obras, mas a gente não via um futuro promissor, porque a região era uma região mais pobre, dependia muito da agricultura na época e ela não era próspera, né? Ela não tinha uma pujança. E a vinda para o Mato Grosso em 2003 foi onde que a gente conseguiu vislumbrar um volume maior, grandes obras. Enquanto tu pegava uma obra no Mato Grosso, tu precisava pegar 10 lá no Paraná para compensar o valor de uma única obra aqui, né? A partir de 2003, todo ano a gente estava construindo no Mato Grosso, sempre se deslocando, né? Passando dificuldades. 22 anos atrás, isso aqui também não tinha a estrutura que tinha hoje. Então a gente dormia em alojamentos, em obra, dificuldades, poucos equipamentos. Então a trajetória da gente também, ela se confunde um pouco com as pessoas que vieram desbravar Sorriso, né? Passando também dificuldades. Sempre tive apoio, né, do Dyson, no sentido de que me apoiava. Não, agora não é o momento de você ir para o Mato Grosso, porque ele não tinha residência fixa, né? Então as obras, o que era fixo era o escritório. E então o fato de não ter vindo para Sorriso é porque ainda não tinha criado ou estar, né, aqui, a certeza de que Sorriso era a cidade que iria ser escolhida, né? Ou que foi escolhida, né? Até então eu sempre falava, tá na hora, eu vou, não vou. E ele falava, não, ainda não é a hora, né? Até que chegou um ponto, não me aposentei. Eu tenho 28 anos de carreira, né, de professora universitária. O intuito era de vir nesse momento para ajudá-lo. Eu pensei muito, mas eu vi que seria um momento de eu ajudá-lo. Ele sempre me apoiou em tudo que foi necessário nessas escolhas, né, desses anos todos, né? Então ele me apoiou e agora é um momento nada mais justo do que também apoiar nesse momento e vir para cá. E não me arrependo nem um pouco, porque eu nunca atuei tão ativamente, administrativamente, então tudo é novo para mim. Então a novidade ou a mudança de cidade, de trabalho, né? Mas assim como eu trabalhava com alunos, eu também prefiro trabalhar com pessoas, então estou me encontrando nessa nova função e que para mim está sendo muito bacana. Isso tudo, eu acho que só foi engrandecendo a gente de perseverança, de acreditar que tinha um futuro. E Sorriso, em 2006, ela apareceu uma oportunidade de construção, como em outras cidades que a gente já tinha passado. Me lembro que a obra que a gente começou no dia 7 de setembro, que era um armazém para colocar grão dentro. Na época a colheita acontecia um mês mais tarde, então em final de janeiro, começo de fevereiro começava a colher. E o desafio era grande de 7 de setembro a
a fevereiro você deixar uma obra pronta para receber a safra de soja. Tudo que tu faz na vida são escolhas, mas assim, a gente às vezes tem sorte nas escolhas, né? E a gente vem tendo sorte, eu acredito que sorte desde o início da minha vida, né? Então, em fazer uma faculdade, encontrar uma pessoa como a Heloísa, minha esposa, sempre foi muito parceira, né? Eu acho que grande parte do meu sucesso é com certeza ter ela ao meu lado, né? E os filhos que temos hoje, né? Eu acho que talvez não seja acompanhar de fato, seja... Talvez eu acho que tenha a ver um pouco com o exemplo em casa, assim, de falar do que gosta. Isso acaba influenciando, né? De forma indireta, né? Não de forma... Você tem que fazer engenharia, né? Então isso acaba sendo algo indireto que você acaba levando isso para a tua vida e acaba decidindo. Mas a gente sempre teve facilidade com matemática, física. O meu irmão também, eu acho. Então você acaba sendo um caminho natural de engenharia. Talvez se não fosse civil, fosse mecânica. Se não fosse mecânica, seria elétrica ou outra, né? Nunca foi uma obrigação, assim, na nossa família, a gente seguir a carreira e tal. Eu não sei o que eu escolheria fazer se não fosse isso, na verdade. Eu não sei te dizer se eu teria alguma outra coisa. Eu aprendi a gostar do que eu faço e eu gosto muito disso. Então, é possível que, se eu fizesse outra coisa, talvez eu aprendesse a gostar e me apaixonasse pela profissão. Então, da mesma forma que a engenharia civil, eu gosto muito do que eu faço. Se você for ver, é bem conturbado, assim, acontece várias coisas, então... só que eu gosto, então eu não importo, vamos dizer assim, né? Mas é bastante decisões importantes, né? Principalmente na área técnica, né? Eu até falo que a gente toma muita decisão importante, né? Meu despertar ele veio aos poucos, na verdade. Não foi alguma coisa que estalou ou que... Posso dizer que sempre foi meu sonho. Foi, na verdade, mais um crescente acompanhamento, vendo meus pais trabalharem, vendo o crescimento da empresa, minha mãe sempre para lá e para cá dando aula, tinha estímulos por ver minha mãe ensinando outras pessoas, meu pai trabalhando na área, e não digo que foi alguma coisa, foi igual eu falei, não digo que foi um estalo ou que sempre foi meu sonho, foi uma coisa crescente e que em algum momento, quando eu terminei a escola, que eu tomei a decisão de fazer uma faculdade e sem saber muito bem o que fazer, porque a gente sai da escola muito cedo, tive que escolher uma carreira com 16 anos, quando terminei a escola, então não tinha necessariamente alguma coisa, algum sonho que me despertava, mas eu olhava para o que eu tinha em casa, olhava referências. Se quem me procriou, né, tá nessa e gosta muito do que faz, imagino que eu só tenho a colher frutos disso e tendo a gostar também, né? A gente teve a tranquilidade de esperar as coisas acontecerem. E hoje a gente está aqui com os filhos, com uma grande empresa, e os filhos trabalhando nessa empresa e não trabalhando porque é do pai ou é da mãe, trabalhando porque gostam do que estão fazendo. Então a gente vê o futuro, a sucessão acontecendo. E sim, isso acho que todos com saúde, né? Graças a Deus, acho que é a maior alegria, né? Que um pai e uma mãe podem ter. Todas as vezes que eu vim para cá, que nas férias eu vinha, Sorriso tem uma peculiaridade muito boa,
que as pessoas acolhem você. Quando você diz que tá, ou que recém chegou, ou que você veio passear, ou que você está vindo, as pessoas são muito solícitas, porque eu acho que todo mundo teve um caminho trilhado com dificuldades e elas são solícitas em te ajudar. Se dá para dizer do que é as pessoas de Sorriso, eu diria que elas são solícitas, muito, muito, muito generosas, de ajudar no sentido de acolher. Então eu me sinto acolhida aqui. Ninguém chega sozinho a um lugar, tu tem que ter pessoas. A Engedel é feita de pessoas e essas pessoas que ajudam a construir e formar essa grande empresa, que nos norteia, família, empresa, confiabilidade, né, confiança, honestidade e transparência. E simplicidade, eu acho que acima de tudo. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem a sua importância.